Bom, gente, então, voltando aqui, eu ia falar sobre a resposta, né, que Amós deu para Amásias, né, para o sacerdote lá, para o sacerdote de Meia Tigela. Então, Amós ele fala que ele é vaqueiro e cultivador de sicômoros. Bom, o vaqueiro a gente sabe que a função do vaqueiro era cuidar do rebanho, né? Cuidado, no caso ali de Amós, era do, do rebanho de bois ou de vacas, né? Que é o graúdo, né? Que é o tipo de rebanho graúdo, porque haviam as ovelhas, né? Que é o rebanho miúdo, e o rebanho graúdo. Então, se ele fala que ele era vaqueiro, ele cuidava de bois, cuidava de vacas, né? Então, isso mostra que ele tinha força, que ele já tinha conhecimento em como fazer, administrar esse tipo de situação. E com relação também a ser cultivador de sicômoros. O sicômoro é uma fruta muito parecida com o figo, né? Muito parecida com o figo. É uma árvore que produzia um fruto muito parecido com o figo. Interessante que ele fala que é cultivador, em outras versões fala que era riscador ou furador de sicômoros. É interessante que o riscador de sicômoro, qual que era a função dele? Era fazer um buraquinho nesse tipo de figo para que ele absorvesse o oxigênio, né? E ali ele se tornava mais suculento, ele amadurecia mais rápido. Então ele riscava o sicômoro, né? Ou furava com algum metal, com alguma peça, para que esse fruto ele amadurecesse mais rápido e ficasse mais suculento. E isso tem um sentido espiritual também, porque nós muitas vezes precisamos ali ser cutucados, né, para sermos feridos por Deus, né? Deus permite que a gente seja ferido de alguma forma para que a gente amadureça mais rápido. Outra função também desse cultivador, né, era impedir que aquelas vespas varejeiras, aquelas vespas parasitas, depositassem ovos, né, no fruto, ainda quando estava verde, e aquele fruto ele se estragava. Então ele fazia esses rabiscos, né, no sicômoro, no fruto, esses furos, amadurecia mais rápido e aí podia ser colhido antes que essas vespas viessem e usassem esses frutos para depositar os seus ovos. Então, isso também tem um aprendizado para a nossa vida espiritual também. Muitas vezes nós somos machucados, nós somos feridos, mas isso vai provocar na gente o quê? Crescimento. Isso vai provocar crescimento, a gente vai amadurecer. Então as dificuldades da vida, as tribulações, as angústias, tudo que nos fere, muitas vezes são permissão de Deus para que a gente se fortaleça, para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva, para que a gente possa ser colhido e ser usado como fruto, para ser usado como alimento, né, para as pessoas que estão sedentas. Então é interessante que Amós ele cita, ele trabalha com isso, né? E ele cita essa função dele aí, e eu creio que na cabeça de Amós ele deve ter pensado isso também, com relação às coisas que Deus mandava ele profetizar. Né? Foi uma experiência que Amós viveu na sua profissão como cultivador de sicômoros, que ele trouxe para a sua vida também de profeta. Ele viu que ele precisava ferir aqueles figos, ferir aqueles frutos para que amadurecessem, e aí Deus o usa como profeta para ferir o povo de Deus, né, com as palavras duras que Deus trazia, mas também com palavras de consolo. Né? O povo era de alguma forma ferido para que pudesse crescer e amadurecer. Amós tinha essa experiência. Interessante que Deus usa muitas vezes a nossa profissão, a nossa vida, as nossas experiências, né, como instrumento também
para abençoar outras vidas, para abençoar outras pessoas. A gente muitas vezes precisa passar por essas dificuldades. Tem pessoas que falam, Senhor, eu quero ser usado para pregar para os doentes, para pregar para as pessoas que estão sofrendo. Mas se eu não passar por algum tipo de sofrimento também, por algum tipo de dor, por algum tipo de situação ruim, como é que eu vou trazer, o que eu vou falar para aquela pessoa, né, que está passando por aquele tempo difícil, se eu não passei? Então Deus, ele permite muitas vezes que a gente tenha experiências ruins, que aos nossos olhos parecem experiências ruins, mas isso vai fazer com que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente se torne o quê? Um fruto, né? Que a gente tenha condições de levar alimento para aquela pessoa que está sofrendo. Interessante que Amós fala que ele não era profeta, que ele não era filho de profeta. Provavelmente nessa época aqui, ser profeta era uma profissão. Por isso que Amásias talvez falou com ele, vai profetizar em outro lugar, que aqui é a casa do rei, é próximo da casa do rei, e você não vai profetizar. Então provavelmente haviam ali profissionais, né, que profetizavam. Só que Amós, ele fala o seguinte, diferente desses profissionais aí, né, que profetizam porque são profissionais, são profetas profissionais, eu não, eu fui enviado pelo Senhor. Eu fui enviado pelo Senhor. E tem um versículo que ele fala aqui, que ele está cheio com a presença do Senhor, ele está cheio do Espírito do Senhor. Deus o capacitou para que ele pregasse. Ele não era um pregador profissional. Nós não temos que buscar sermos pregadores profissionais. Nós temos que buscar sermos pregadores cheios do Espírito Santo, cheios com o Espírito Santo, que era o caso de Amós. Amós, ele não tinha profissão de profeta, ele não tinha estudado para isso, ele não tinha, talvez ele nem conhecesse bem a palavra, né? Provavelmente Amós, ele era um dos líderes ali em Judá, né? Desculpa, Amós não, estou confundindo com Miqueias. A gente vai chegar em Miqueias, a gente vai falar sobre isso. Mas Amós, ele era do campo, né, como ele mesmo disse. E Amós, ele, diferente desses profetas profissionais, ele pregava inspirado pelo Espírito Santo. Amém, gente? E aí, avançando, depois que ele é interrompido nas suas visões, né, e aí ele volta, ele dá a resposta lá para Amásias, e aí ele continua tendo visões. E ele tem mais uma visão, que é a quinta visão. A quinta visão, capítulo 9. A gente falou sobre os frutos, né? Sobre a oitava visão. Desculpa, ele teve a quarta visão, né? Depois que ele foi interrompido, ele teve a quarta visão, que é o capítulo 8. O cesto de frutos maduros. Está no capítulo 8, no versículo 1. Assim me fez ver o Senhor Deus. Eis um cesto de frutos maduros. E ele disse, que vês, Amós? Eu disse, um cesto de frutos maduros. E o Senhor me disse, Israel, meu povo, está maduro para o seu fim. Então, interessante que os frutos maduros, né, eu até fiz uma anotação aqui sobre isso. Deus sempre ele sempre faz um jogo de palavras, né? No caso, a gente vai ver depois, quando for estudar sobre Miqueias, Deus usa o nome das cidades lá para fazer um jogo de palavras. Aqui Deus também ele faz um jogo de palavras com frutos maduros e com a palavra fim. Porque maduro, a palavra maduro e a palavra fim, ou fruto, a palavra maduro seria fruto de verão. Né, os frutos de verão. Por quê? Porque os frutos amadureciam no verão. Né? E a palavra fruto de verão, no hebraico, é ka'is. Ka'is. E a palavra fim é kis. Q-E-C cedilha. Kis. Tem o mesmo, soa parecido. Né? Então Deus estava fazendo aqui um jogo de palavras. Ka'is, que é fruto de verão, e kis, que é fim,
tem um som parecido. Deus estava dizendo para Amós, o povo já está maduro para o fim, para ser destruído. E a gente sabe que isso se cumpriu aqui, mais ou menos uns 3 anos depois da profecia de Amós, o povo foi levado cativo para a Síria, né, o povo do norte. Então Deus ele sempre faz um jogo de palavras. Os profetas menores, todos os profetas menores, Deus ele usa isso, né, faz esse jogo de palavras. Muito bem, a quinta visão, a destruição do santuário. Que santuário que é esse? O santuário de Betel, aonde estava lá o Amázias, né, que proibiu o profeta de profetizar. Então Deus usa o profeta Amós dizendo que aquele santuário seria destruído, que aquela idolatria seria destruída. E será que foi? Será que se cumpriu? A gente pode dar uma olhadinha lá em 2 Reis, abre lá a palavra de Deus, em 2 Reis. Será que isso se cumpriu? 2 Reis, capítulo 23. 2 Reis, capítulo 23, no verso 15. Olha só o que acontece. Na minha Bíblia, o título está o seguinte: a reforma se estende ao antigo reino do norte. Ao antigo reino do norte. Demoliu também o altar que estava em Betel. Olha que interessante. Demoliu, está no verso 15. Demoliu também o altar que estava em Betel. O lugar alto edificado por Jeroboão, quem? Jeroboão, o velho Jeroboão, filho de Nabate, que havia arrastado Israel ao pecado. Demoliu também esse altar, e esse lugar alto queimou o lugar alto, e nesse lugar alto reduziu a pó e queimou o poste sagrado. De quem que a palavra de Deus está falando aqui? Se a gente pegar aqui capítulo 20, vamos ver, capítulo 22 de 2 Reis, de quem que está falando aqui? Está falando sobre o rei Josias, né? O rei Josias, que foi o rei de Judá, que foi um rei temente a Deus, que viveu um pouco antes do cativeiro babilônico, né, o rei Josias. O rei Josias é aquele rei que foi consultar a profetisa Uda, que a gente já estudou sobre ele, que restaurou o culto ao Senhor, né, que restaurou, que achou o livro da lei perdido lá no templo de Jerusalém, né, o rei Josias, que foi um rei temente a Deus, que foi profetizado, inclusive, pelo profeta Abias, lá no tempo de Jeroboão. Lembra que Jeroboão estava se corrompendo? E aí veio um profeta e disse para Jeroboão, olha, vão ser queimados ossos humanos nesse altar aí que você edificou. Esse altar de Betel aí. Vão ser queimados ossos humanos. Vai se levantar um homem chamado Josias. Isso foi profetizado lá na época de Jeroboão, né? Mais ou menos no ano 900 antes de Cristo, depois que Salomão morre, aí vem Jeroboão no Reino do Norte, é profetizado que virá um homem chamado Josias, e esse homem vai queimar ossos humanos nesse templo aí que você edificou em Betel. Então, quer dizer, isso se cumpriu mais ou menos 120 anos depois que o profeta Amós profetiza. O profeta Amós profetizou a destruição do templo de Betel, aproximadamente 120 anos antes, né, do rei Josias. E aí o rei Josias, que era rei de Judá. O que Josias estava fazendo no norte? Se ele era rei de Judá. Além de Josias, que foi um rei temente a Deus, ter restaurado o culto a Deus lá em Judá, ele ficou tão poderoso, que ele estendeu essas reformas para o norte também. Estendeu também para Efraim. E foi lá até a cidade de Betel, e lá ele destruiu esse templo aí.
Então, quer dizer, se cumpriu o que o profeta Amós, né, o profeta Amós profetizou 120 anos antes, sobre a destruição do templo. Aí, voltando aqui no profeta Amós, e a gente já está encerrando, a gente já vai voltar, a gente já vai falar depois sobre o profeta Miqueias, né? A quinta visão, que foi a última visão, que foi sobre a destruição do santuário, essa visão se cumpriu, né? Pouco depois ali de Amós. Outras visões também ainda não se cumpriram, inclusive Amós também fala sobre o dia do Senhor, né? Como muitos profetas menores falam. Amós também fala sobre o dia do Senhor, né? Porque desejais o dia do Senhor, porque é um dia terrível. Também fala sobre o dia do Senhor. E no final do livro de Amós, perto do final, no capítulo, depois da quinta visão, Amós ele começa a dar as suas últimas profecias, a lançar, né, a trazer as suas últimas profecias. No versículo 5 do capítulo 9, ele fala: o Senhor dos exércitos, aquele que toca a terra e ela vacila, e ficam de luto todos os que habitam nela. Toda ela se levanta como o Nilo, e depois desce como o Nilo do Egito. Aquele que constrói no céu suas altas moradas, e funda na terra a sua abóboda. Aquele que chama as águas do mar e as derrama sobre a face da terra. O Senhor é o seu nome. Amós estava dizendo que Deus tem o controle de todas as coisas. Que Deus é poderoso para controlar todas as coisas. E também faz uma profecia aqui, hein? Aquele que chama as águas do mar e as derrama sobre a face da terra. Isso também ainda não se cumpriu, né? Será que tem a ver com tsunami isso aqui? Não sei. Mas também tem coisas aqui que Amós viu que ainda está para se cumprir. Todos os pecadores perecerão. Versículo 7. Não sois para mim como os cuxitas, na minha versão tá como os cuxitas, no versículo 7 do capítulo 9. Quem foram esses cuxitas? Os cuxitas eram um povo insignificante que viveu lá no extremo sul da África, provavelmente onde é próximo da Etiópia, né? Sudão, Cute, eram países que ficavam próximo da Etiópia. Era um povo minúsculo, um povo insignificante que desapareceu, né? Deus estava dizendo para eles, para os israelitas: não pense que vocês, por serem escolhidos, eleitos, que tem a Torá, que tem as revelações, se vocês não se arrependerem, vocês vão ser como esses cuxitas, que desapareceram. Era um povo minúsculo que desapareceu. Então, não importa se vocês me conhecem, vocês conhecem as minhas leis, vocês precisam guardá-las, vocês precisam praticá-las. Não adianta eu falar que eu sou cristão, né? Mas se eu não guardo a palavra de Deus, se eu não pratico a palavra de Deus, eu vou ter o mesmo fim do ímpio. Eu vou ter o mesmo fim do ímpio. Se eu conhecer a palavra, pior, eu vou sofrer mais ainda, porque eu conheço a palavra e não guardo. Deus estava dizendo isso para o povo. Não venham dizer que vocês são, porque vocês são israelitas, vocês são melhores que esses cuxitas que desapareceram. O verso 7 ainda continua: não fiz Israel subir da terra do Egito, os filisteus de Caftor e os arameus de Quir? Olha que interessante. Deus estava dizendo assim: eu não cuido só de vocês. Não foi só vocês que foram tirados de um lugar que vocês estavam sofrendo, no caso o Egito. Eu não cuido só de vocês. Eu cuido também dos filisteus. E isso aqui foi para os israelitas, isso foi uma palavra assim, um tapa na cara. Porque eles achavam que eles eram os queridinhos de Deus. Os israelitas achavam que eles eram os queridinhos de Deus. Mas Deus estava dizendo aqui: eu também cuidei dos filisteus. Tirei os filisteus de um lugar e coloquei em outro, para que fossem felizes. Também cuido dos arameus. Os arameus, inclusive Abraão era arameu, né? Arameu era um lugar que ficava lá no extremo norte, depois da Síria,
né, lá na Mesopotâmia antiga, bem no norte, né, lá do Oriente Médio, da onde Abraão foi chamado, inclusive, né? Arã, Padã Arã, era arameu. Por isso que é arameu, porque o nome do lugar se chamava Arã, né? Padã Arã, onde Deus chamou Abraão. Sai da tua terra, sai de Arã, do meio dos teus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão estava lá no extremo norte de Arã, né? Por isso era arameu, e ele desceu até Canaã, até a terra de Canaã. Né? Então Deus estava dizendo que Ele cuida das outras nações também, que Deus é misericordioso, não é só do povo eleito, Ele cuida de todas as nações. Eu o suprimirei da face da terra, contudo não quero suprimir totalmente a casa de Jacó. Então quer dizer que Deus ele sentia ainda, ele tinha amor e sentia misericórdia pelo seu povo. Né? Ele está dizendo assim que vai destruir, mas não vai destruir totalmente, vai sobrar o resto. Né? O resto, a gente já estudou sobre o resto, o remanescente, que fala lá em Isaías, né? O remanescente, o resto, ainda que a nação de Israel seja como a areia que está na praia, só o resto vai se salvar. Paulo fala sobre isso também, o apóstolo Paulo fala sobre isso também. Né? Ainda que a nação seja como a areia que está no mar, só o resto vai se salvar. Pela espada morrerão todos os pecadores do meu povo, aqueles que diziam, a calamidade não avançará, não nos atingirá. Olha só a soberba, né? O povo estava em pecado e falava, a calamidade não avançará, não nos atingirá. A soberba. E o final do livro de Amós fala sobre a esperança, né? A maioria dos livros proféticos, né, Deus ele manda as suas profecias, manda as suas ameaças, né, de destruição, mas ao mesmo tempo Deus dá uma palavra de esperança, uma palavra de consolo, uma palavra de arrependimento. O evangelista, quando ele vai pregar, ele não tem que pregar só sobre a destruição que Deus vai trazer se ele não se arrepender. Tem que pregar também sobre esperança. Né? Coloca a pessoa na parede, confronta ela com a situação da vida dela, mas ao mesmo tempo dá uma palavra de esperança, uma palavra de consolo, como Pedro fez lá no templo de Jerusalém, quando ele pregou. Né? A primeira pregação que Pedro fez, quando se converteram, se eu não me engano, 5.000 homens, o primeiro sermão que Pedro fez lá no templo, né? Quando estava aquele paralítico na porta, e aí Pedro entra e diz, vocês assassinaram o Messias, vocês assassinaram o justo, fala lá para os judeus que estavam no templo, vocês assassinaram, chamou eles de assassinos. Mas depois Pedro faz o seguinte, mas eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, então se arrependam. Primeiro Pedro dá uma palavra dura, mas depois Pedro dá o que? Uma palavra de esperança, uma palavra de consolo. A pessoa fica na parede, mas depois o evangelista vem e dá uma palavra, não, mas ainda tem tempo, você ainda pode se arrepender, você ainda pode se consertar, que foi o que Amós fez também com o povo. Naquele dia levantarei a tenda, versículo 11, né, do capítulo 9. Naquele dia levantarei a tenda desmoronada de Davi, repararei as suas brechas, levantarei as suas ruínas e a reconstruirei como nos dias antigos, para que conquistem o resto de Edom e todas as nações sobre as quais o meu nome for proclamado. Diz o Senhor que realiza estas coisas. Interessante que Amós também está prevendo aqui a queda de Jerusalém, coisa que ia acontecer só em 587, né? Quase 250 anos depois, Amós já estava profetizando sobre a queda de Jerusalém, de Judá, que seria destruída também. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que aquele que semeia estará próximo daquele que colhe, aquele que pisa as uvas daquele que planta. As montanhas destilarão mosto, e todas as colinas derreter-se-ão. Mudarei o destino do meu povo Israel.
Eles reconstruirão as cidades devastadas e as habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Cultivarão pomares e comerão seus frutos. Eu os plantarei em sua terra, e não serão mais arrancados de sua terra que eu lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Muitos teólogos que estudam, né, os teólogos liberais, que leem esse texto aqui, final de Amós, eles falam que isso aqui foi acrescentado no tempo do exílio, que foi acrescentado depois, que não foi Amós que escreveu, que foi algum discípulo de Amós que escreveu isso aqui. Por quê? Porque Amós está falando sobre o cativeiro babilônico e sobre o cativeiro das 10 tribos, que nem aconteceu ainda, nem havia acontecido ainda. Os das 10 tribos ia acontecer uns 3 anos depois, mas o cativeiro babilônico ia acontecer quase 150 anos depois. Então muitos teólogos liberais dizem que isso aqui não foi Amós que escreveu, mas nós cremos que Deus, ele revela, né? Ele revela os acontecimentos futuros para os seus profetas, como revelou também lá em Deuteronômio, através de Moisés. Deus revelou que o povo seria levado cativo. Né? Então, se esses teólogos acham isso aqui espetacular, o que dizer então de Moisés, que viveu muito tempo antes e já profetizava sobre isso? Então eu preciso negar a Bíblia toda, né? Preciso negar todos os outros livros, mas não, nós cremos que Deus, ele revela o futuro. E esse texto final é um consolo para o povo, né? que estava próximo de ser levado em cativeiro, que estava despreocupado, que seria destruído, mas ao mesmo tempo Deus dá uma palavra de conforto. Então, encerramos Amós. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, quando eu voltar a gente vai falar sobre Miqueias.